Fala aí, turma, tudo bem? Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Turma, nossa aula hoje vai ser voltada à introdução aí, a entender como é que funciona o React. Vamos começar aí essa pegada de desenvolvimento nessa biblioteca, certo? Que é aí o fator principal do nosso componente no decorrer do módulo. Então, nas aulas anteriores, né, a gente fez uma revisão aí, recapitulamos um pouquinho do que foi aprendido no semestre passado. Então, pegamos desde lá do início com JavaScript, vimos um pouquinho, relembramos um pouquinho, né, de como criar variáveis constantes, trabalhar com as estruturas de repetição, estruturas de decisão, um pouquinho sobre como utilizar os arrays. E aí fomos evoluindo, partimos para entender, né, um pouquinho do JavaScript moderno, então a diferença entre var e let, vimos como utilizar os templates literal, os default parameters, pegamos lá um pouquinho de como trabalhar com os métodos de array, então vimos a utilização do filter, do map, do for each, reduce, enfim, né, os outros métodos que existem. Comentei um pouquinho de teoria com vocês sobre algumas técnicas que existem aí no JavaScript e que são muito utilizadas no desenvolvimento web, que é o hash e spread operator. Tem também uma técnica chamada destructuring, que não vimos na prática, né? Foi mais ali uma explicação teórica do como é que funciona, o para que serve, mas não se preocupem que aqui a gente vai estar utilizando esses carinhas aí, até que de uma certa forma, ah, relativamente com, com uma rotina aí, né, dentro das nossas rotinas com uma frequência bem grande. Então, vai ser importante vocês saberem ali o como que eles funcionam para a gente conseguir aplicar na prática. Vimos também, né, o como funciona os arquivos no formato, né, de estruturas JSON. Então é importantíssimo porque na atualidade trabalhar com formato JSON é um dos fatores aí, né, que tem um número muito grande de usabilidade, de frequência, e não vai servir de base só aqui para a nossa matéria, mas vai vir em paralelo também em outras disciplinas para poder fazer lá a junção, né, de informações. Então, através dos arquivos JSON, da estrutura JSON, a gente consegue fazer o transporte de dados. Bem bacana trabalhar com essa estrutura, e a gente viu um pouquinho de como é que ela funciona lá naquele projeto do podcast, né? Então, lá naquele projeto do podcast, a gente tinha uma estrutura muito similar ao que é um arquivo JSON, tá? Mas enfim, vamos entrar então aqui um pouquinho, né, no como é que funciona o React, e aí conforme forem as aulas acontecendo, a gente vai sempre estar utilizando as coisas que já foram passadas e relembrando também, beleza? Então, turma, falando aqui um pouquinho, né, sobre ainda a questão dos pré-requisitos, o que é necessário aí para que a gente possa evoluir dentro do aprendizado, né? É preciso ter uma boa noção de JavaScript, tá? Tá especificado, né, da versão do ES6 em diante, porque é aquele JavaScript mais moderno, né, que já vem com bastante funcionalidade, com bastante técnicas e comandos aí, que facilitam bastante o desenvolvimento. Então é importante, até por conta disso que foi feita aquela revisão, uma noção de HTML e CSS também. De resto, a gente vai aprendendo no decorrer das aulas, beleza? Mas essas noções aí é importante que vocês consigam já ter um pouquinho de domínio sobre elas. Bom, e quais ferramentas vão ser necessárias aí para a utilização, né, no decorrer das nossas aulas? Então a gente vai precisar de um editor de textos da sua preferência, beleza? O VS Code, Sublime, o Brackets, enfim, o editor de texto que você prefere utilizar aí. Vamos ter que precisar instalar na nossa máquina, mas isso daqui eu acho que já é o de menos, porque já passei para vocês aí um tutorial, né,
de como fazer a instalação e configuração do ambiente, mas só para reforçar, então a gente vai precisar ter instalado o Node na versão 6 ou superior, e o NPM também, na versão 5.2 ou superior, são os únicos 3 tópicos que a gente vai precisar para o decorrer das nossas aulas, tudo bem? Depois eu mostro para vocês, professor, eu estou na dúvida se eu instalei, se está instalado da forma correta, se não está. Então quando a gente passar ali para a parte prática no segundo momento da aula, eu mostro para vocês o como testar se de fato está instalado ou não essas ferramentas aí no seu ambiente, tudo bem? Bom, e aí vamos entender, né? Não basta só a gente instalar na máquina, é importante a gente saber para que elas servem e o como utilizar. Então eu vou falar aqui brevemente sobre o que é, né, essas ferramentas que a gente está instalando, que a gente vai estar utilizando. Começando ali pelo NPM, beleza? Então o que é o NPM? E aí a definição que eu coloco para vocês aí, até para vocês terem como base para consultas futuras, beleza? O NPM ele é um gerenciador de pacotes JavaScript e por meio dele o desenvolvedor pode usar, instalar e compartilhar blocos de códigos de maneira rápida via linha de comando. Beleza, turma? Então, muito provavelmente lá nas aulas de PHP vocês devem ter ouvido falar sobre o gerenciador de dependências do PHP, que é o Composer. No Java a gente tem o Maven, né? No Python a gente tem também lá o gerenciador de dependências dele. Enfim, o NPM é o gerenciador de dependências aqui do JavaScript, né? Node Package Manager, beleza? Então tudo que a gente precisar fazer de instalação de alguma lib, instalação de alguma coisa que esteja faltando, alguma extensão, a gente vai na linha de comando, desenvolve lá, né? Coloca o comando que é para ser utilizado para aquela determinada instalação, ele vai nessa central, né? Digamos que ele tem uma central, ele distribui o que a gente estiver necessitando e aí faz a instalação dentro do nosso ambiente, beleza? Então, basicamente o NPM é isso, tá? E o Node, né? O que é o Node? Então, o Node é uma ferramenta que permite executar JavaScript fora do browser. Ou seja, com o Node nós podemos utilizar JavaScript para criar e executar várias aplicações, né? Não só aplicações web, mas outros tipos de aplicações também. Então, eu já havia comentado com vocês que o Node, né, ele foi uma ferramenta desenvolvida aí a partir do motor V8 lá do Google Chrome. E aí ele permite que o JavaScript seja interpretado também fora dos navegadores, certo? Fazendo com que a gente consiga desenvolver para mobile com React Native, consiga desenvolver para servidores com o próprio Node.js. Na web, né? Na web já era possível isso, então a gente consegue estar utilizando lá o JavaScript puro, né? O JavaScript Vanilla, como é chamado, bibliotecas e frameworks para desenvolvimento front-end, como React, Vue e Angular. Conseguimos também estar trabalhando no desenvolvimento para desktop com o Electron. Enfim, o Node ele é todo esse core, né? Todo esse ecossistema JavaScript que possibilita a execução dessas determinadas aplicações. Beleza, turma? Então, são essas duas ferramentas aí que a gente precisa estar utilizando. Quando a gente faz a instalação do Node, automaticamente o NPM já vem junto, beleza? Então, quando você fez a instalação do Node lá, o NPM já veio junto. Não se preocupa de falar, poxa, professor, eu me lembro de ter instalado o Node, mas o NPM eu não tenho certeza. Então, instalou o Node e já está tudo certo, ok? E aí, vamos falar de React, que é a estrela principal aí do nosso semestre. Então, o que é o React, né? Já vimos aí o que ele precisa para estar funcionando, agora vamos entender o que é o React em si. Bom, então o React ele é uma biblioteca JavaScript que serve para criar interfaces, beleza? O React foi construído pelo Facebook e é open source. Então, turma, em certas vezes você pode até ter ouvido falar, o React é um framework, mas na verdade, né, ele é uma biblioteca, tá? Ele não é um framework. O framework ele
tem um conjunto muito maior de funcionalidades, ele tem todo um ecossistema que interage e que faz ali o complemento do ambiente de desenvolvimento, né? Geralmente tem uma curva de aprendizagem um pouco maior. Um exemplo de framework que vocês vão estar utilizando esse semestre é o CodeIgniter lá nas aulas de PHP, né? Temos outros aí, o Laravel, o Zend. Na parte do Java tem o Spring, no Python tem o Django, enfim. Tudo isso, né, são frameworks, mas o React, até mesmo a sua intitulação oficial lá, o que está no site oficial do React, é que ele é uma biblioteca. Então, eu sei que talvez seja mais termos formais, né, é só ali de teoria, mas é importante vocês saberem isso, né, que ele é uma biblioteca JavaScript, ok? Já diferente do Angular, né, então tá aí até um parêntese diferente do Angular, o React não é um framework, mas sim uma lib, né, ou uma biblioteca, e é uma das mais populares do mundo na atualidade, certo? O Angular ele já é um framework também para desenvolvimento web, né? Faz aí parte dessa, digamos, dessa stack de desenvolvimento uh, que tem aí crescido bastante, né, que é bem moderna na atualidade. O Angular é uma outra opção, assim como o Vue também, beleza? E aí, dentre todas as opções, a gente vai estar aprendendo a trabalhar com o React. Então, basicamente, em 2011, né, foi quando o React teve aí o seu, digamos, o seu primeiro start, ainda não como React em si, mas como Fact.js. Então a gente pode até colocar que o Fact.js ele foi como o antecessor, né? Ele foi o primórdio do React, beleza? Foi uma funcionalidade, uma ferramentazinha também desenvolvida por esse carinha, tá até aqui no link, ó, o nome dele é George Walk, tá? Tá o link aí do GitHub, do repositório lá do Fact.js. Então, o que foi, né, o Fact.js? Esse rapaz, o George Walk, ele trabalhou, inclusive ele ainda trabalha, né, lá dentro do Facebook. E aí o Facebook estava com um problema muito grande com a sua aplicação, com questões de performance, né? O desempenho não estava muito bacana, questões também de usabilidade, de interface ali. Não estava muito satisfeito a equipe do Facebook com o que eles estavam conseguindo desenvolver até então com o JavaScript, com a base do desenvolvimento web, né? O JavaScript, o CSS, o HTML não estavam dando conta para que o Facebook chegasse no objetivo que eles tinham. E aí, esse cara, né, o George Walker, junto com a sua equipe, obviamente, desenvolveu essa funcionalidade, né, essa ferramenta chamada Fact.js, para poder dar suporte e comportar ali algumas das funcionalidades que eles estavam querendo. Então, vou até clicar aqui no link para eu poder mostrar para vocês. Ó. Deixa eu dar um clique aqui para abrir a página lá no GitHub, para eu poder mostrar para vocês. Tá até aqui, né? Vocês conseguem encontrar aí o código e os tanto de commit, as modificações que foram acontecendo. E aqui no README, né? No README que foi colocado, tem até aqui uma descrição, ó, dizendo que este repositório, este é um projeto experimental, é um velho projeto experimental. E ele até diz aqui, ó, que o React é muito melhor em todos os caminhos e que a gente deve, né, ele aconselha que a gente use o React. E aí ele comenta que este projeto está aqui, né, disponível no GitHub apenas para contextos históricos, né? Porque foi o primórdio lá do React, foi, digamos, o avô do React, beleza? Então, está disponível aqui só para contextos aí históricos, inclusive o próprio README da ferramenta diz que o React é muito melhor em todos os aspectos, em todos os caminhos e que aconselha que nós utilizemos ele, beleza? Mas é isso daqui, ó, o Fact.js foi basicamente aí
a primeira ferramenta, né, que possibilitou essa questão do desenvolvimento reativo dentro do Facebook, tudo bem? Então, voltando lá para a nossa apresentação, isso aconteceu em 2011, né? Essa funcionalidade foi desenvolvida em 2011, e aí em 2012 o Facebook comprou o Instagram, certo? E aí a equipe de desenvolvedores lá do Instagram foi trabalhar junto com a equipe de desenvolvedores do Facebook, e já havia, né, o aplicativo do Insta já estava no ar, mas aí eles visualizaram lá o Fact.js e pensaram que, poxa, tem algo de interessante aí nessa ferramenta, nesse trecho de código que eles queriam utilizar, né, lá dentro também do desenvolvimento tanto do site como do aplicativo do Instagram. Só que havia um problema, que o Fact.js ele havia sido desenvolvido única e exclusivamente para ser trabalhado e ser comportado só ali dentro do Facebook, né, do aplicativo, do site do Facebook. E aí não dava para a gente desacoplar, era como se fossem gêmeos siameses, né? O processo para fazer aí a separação era um processo um pouco complicado, mas foi feito essa separação, possibilitando que ficasse muito próximo do que o que a gente utiliza hoje em dia, né, de forma separada, podendo utilizar o React para quaisquer funcionalidades e qualquer desenvolvimento que a gente queira, beleza? Então isso começou em 2012, quando a equipe do Insta se juntou ao Facebook, e eles queriam também utilizar essa funcionalidade dentro do projeto do Instagram. E aí em 2013, dentro de um evento chamado JSConf, né, que é um evento voltado só a desenvolvimento de JavaScript, o Facebook anunciou o React pela primeira vez, né, deu lá todo os parâmetros e diretrizes de o que era, como funcionaria, o que engloba, enfim. E aí, a partir desse momento, foi criada essa ferramenta open source. Tá aqui até inclusive ó, o link do GitHub também, do Facebook, né? O GitHub oficial do Facebook. Vocês vão ter aí acesso ao PowerPoint. Se quiserem, pode acessar e ver, né, os outros repositórios. Aqui o link direciona diretamente para o repositório do React. Então vocês conseguem ver aqui todas as modificações que foram acontecendo, os contribuidores, né? Como fazer aqui a parte de instalação, documentação, exemplos, enfim, beleza? É bem importante vocês terem aí essa noção de como, de repente, né, a fins de pesquisa, estou com algum problema, estou com alguma dificuldade, vê na documentação, tenta encontrar na documentação, vê tutorial de como fazer a instalação, enfim, tudo bem exposto aqui para a gente poder fazer a utilização dessa ferramenta que é o React. Beleza, turma? Então, de contexto histórico, basicamente é isso. Caso você tenha mais interesse, os links estão aí disponíveis para que você possa acessar e se aprofundar um pouco mais, mas não vamos entrar aqui em muitas questões de infraestrutura da linguagem, ok? Então, aonde não utilizar o React, pessoal? Então, é aconselhável, beleza? Não que é proibido, mas é aconselhável que se utilize React em sistemas que não se utilize React em sistemas que só exibem conteúdo, como por exemplo aqueles sites institucionais e blogs, sabe aqueles sites de empresas mesmo que só tem ali o quem somos, o portfólio, uma página talvez de trabalho conosco, enfim, sites mais institucionais, né, e blogs que não tem tanta interatividade assim com os usuários, não é aconselhável, tá? Você pode, claro que você pode desenvolver esses projetos e esses conteúdos em React, mas não é tão aconselhável porque às vezes é muito mais vantagem, né? Você gasta muito menos esforço e recurso para estar desenvolvendo com o HTML, CSS e JavaScript comum do que você desenvolver com React, né? Às vezes o esforço
para não ter uma interatividade, não vai ter tanta interatividade assim com o usuário, desenvolve no método tradicional mesmo, tudo bem? E quais problemas o React resolve? Então, ele resolve aí 3 problemas principais, tá? Que o primeiro é o problema da modularização, ou seja, com o desenvolvimento em React a gente consegue fazer a separação das responsabilidades, então a gente consegue criar os elementos, né, de acordo com o que eles representam, com qual funcionalidade ele desenvolve, o que ele de que maneira ele reage. Então a gente consegue fazer essa separação aí, deixar o nosso projeto melhor organizado. Tem uma outra questão chamada componentização, que faltou um A aqui no componentização, mas eu corrijo antes de enviar para vocês. O que é a componentização, né? Ela basicamente é o fator principal aí do desenvolvimento web moderno nos dias atuais, beleza? Então, essa questão de componentização, ela traz muito o reaproveitamento de códigos, né? Vamos supor, deixa eu até abrir aqui ó, como exemplo, eu vou abrir aqui o YouTube, acho que o YouTube é um bom exemplo, vou pegar aqui o YouTube. Então aqui ó, dentro do YouTube a gente tem aqui um layout, beleza? E esse layout, se vocês forem parar para dar uma analisada, ele é muito parecido, né, com entre um elemento e outro. Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem esse videozinho, esse que seria aqui um card, né, com uma descrição, de repente aqui uma quantidade de pessoas assistindo ou de visualizações, e aí ele vai se repetindo várias e várias vezes, beleza? No desenvolvimento de componentização, a gente cria um único componente, que seria esse geral aqui, certo? E aí esse componente aqui a gente vai replicando ele. Não precisa fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu crio o componente e vou passando aí os valores através de um outro argumento que se chama props, beleza? E aí a gente vai montando esses layouts aqui. Então, essa questão de componentização ela é bem interessante. Vocês podem interpretar a componentização. Eu vou até tirar um print, deixa eu levar isso daqui para o Paint. Vou colar aqui. E vocês podem interpretar a componentização aqui, turma, como a seguinte questão aqui, ó. Vou pegar aqui um retângulo, tá? Então aqui, ó, vamos pensar aqui nesse menu superior. Eu posso interpretar, ó, esse menu aqui como um componente por inteiro, beleza? Aí, além desse componente aqui, esse meu menu lateral aqui, ó, eu posso ter esse carinha aqui como um componente por inteiro, beleza? Além dele como um componente por inteiro, eu posso ter também aqui, ó, cada item do meu menu aqui, ó, ele vai ser um componente à parte, e aí o conjunto desses componentes, né, o conjunto desses elementos, ele forma para mim um outro componente, que no caso é o menu por inteiro. Os vídeos, como eu falei para vocês, ó, eu posso ter aqui, ó, o meu componente maior, que é esse card do vídeo. Porém, dentro desse componente eu posso ter aqui um outro componente que é a imagem, beleza? Posso ter aqui um outro componente que é o título, um outro componente que é essas informações aqui embaixo, e aí o conjunto desses três formam esse meu maior. E aí eu monto esse componente, agora eu só preciso fazer o quê? Eu só preciso aqui, ó, vir e fazer a reutilização dele para os meus outros elementos dos meus cards aqui, beleza? E assim por diante. Então essa questão de componentização ela é muito importante e a gente vai estar trabalhando bastante com com essas informações, com esses requisitos aqui, beleza? Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar lá na nossa apresentação então. Então, essa daí também é um dos critérios que o React resolve, né? Esse reaproveitamento. E também a questão de performance. Por quê? No desenvolvimento comum, quando a gente utiliza lá o JavaScript Vanilla, né, o JavaScript puro, dependendo do que a gente faça, ele não tem uma performance tão interessante, porque o JavaScript ele faz aí, né, a questão do entretenimento, da interação
da interatividade ali do nosso site. Se eu vou fazer a interatividade de mudar um componente, então sei lá, eu quero trocar um determinado componente no meu layout. No JavaScript comum, eu vou trocar um único componente, toda a minha página teria que ser reciclada, né? Então eu teria aí uma perca de performance, porque eu tenho que reestruturar e reatualizar toda a minha página para poder alterar aquele único elemento que eu gostaria. Já no React não. No React ele percebe, ele consegue captar qual é o elemento que você quer atualizar e aí ele atua somente em cima daquele um único elemento. Ele não vai fazer o build, né, a construção de toda a tua página de novo para trocar um único elemento. Ele consegue ir certeiro naquilo que você quer trocar e fazer a modificação só daquele item, o que traz aí uma performance, né, um ganho de desempenho bem interessante no desenvolvimento web. Tem questões também, né, para eu poder explicar para vocês, mas isso na nossa próxima aula, para eu poder explicar para vocês o porquê que isso acontece é através de uma situação chamada Virtual DOM, beleza? Mas isso é tópico para o nosso próximo, para nossa próxima aula aí, tá? Então eu explico para vocês o porquê que isso acontece é através desse carinha chamado Virtual DOM, certo? Bom, dando sequência aqui, pessoal, então, configurando aí o nosso ambiente, né? Isso daqui eu já havia passado para vocês, mas só para reforçar, caso você não tenha conseguido fazer. Primeiro passo, você acessa esse determinado link que está aqui, realiza o download da versão LTS, verificar qual é a versão LTS, beleza? Faz o download dela, e aí, ao baixar o Node, o NPM ele já vem junto, certo? E depois disso você baixa o seu editor de textos aí da sua preferência, faz a instalação dos dois e show de bola, ok? Professor, eu tô sem computador, eu não tenho espaço no meu HD para fazer instalação, não vai dar certo. O que eu posso fazer? Tá. Então, o professor Fabiano já havia também, né, em uma das nossas aulas, comentado com vocês sobre alguns sites que a gente pode estar utilizando para codificar online sem precisar instalar e configurar nada, beleza? E estão aqui essas opções, então não há desculpa para não realizar as práticas das aulas e realizar as atividades e as tarefas, beleza? Mesmo que você não tenha uma máquina boa, que você não tenha uma internet boa, não tem problema. Vai lá, em um desses três, eu indico, tá? O Code Sandbox, ele é bem interessante, vocês vão conseguir aí desempenhar tudo que eu estiver fazendo com vocês nas aulas, vocês podem estar utilizando o Code Sandbox para realizar também dentro de um ambiente controlado ali, né? Então, ele é um site que vai fornecer um ambiente, você vai lá e consegue codificar tudo e executar ali para ir fazendo os testes e visualização, tudo dentro desse Code Sandbox. O professor Fabiano já havia mostrado os três para vocês. Caso você tenha interesse, você pode acessar, né, e ir tateando ali o site mesmo, e verificando e aprendendo, ou reassistir a aula de quando ele comentou sobre, beleza? E aí eu já comentei com vocês, né? Já dei aí um pouquinho um panorama do que é componentes, lá falando sobre a componentização, mas só para deixar uma definição um pouco mais clara, porque como eu comentei é algo bem importante. Então, podemos entender componentes como partes isoladas de uma interface, beleza? Imagine que ao invés de fazer uma única página HTML vinculado com o CSS e o JavaScript, agora nós podemos criar esses elementos separadamente. Beleza, pessoal? Então a gente não precisa mais criar toda aquela página gigantesca com HTML, né? E aí traz div, e coloca elemento de título e joga imagem e vai colocando tudo ali dentro de um arquivo HTML. Agora a gente não precisa mais fazer isso. A gente consegue ir quebrando os nossos layouts em pequenos componentes, né? E pegando esses pequenos componentes e ajuntando eles ali como se fosse um Lego mesmo, vai pegando aquela peça e traz essa outra peça e vai juntando e vai montando e no final das contas a gente tem a nossa página toda criada, beleza?
Então, componente basicamente é isso. Eu já mostrei naquela ilustração, naquele print que eu dei e joguei lá no Paint, né, para mostrar de uma forma um pouco mais ilustrativa, não ficar tão abstrato assim. Mas basicamente aquilo ali são os componentes e a gente vai criar bastante componente aqui dentro do nosso desenvolvimento, beleza? Professor, existe uma regra de quantos componentes eu preciso criar, de como que eu preciso quebrar os meus layouts para poder ir montando eles? Não, tá? Não existe uma regra. No dia a dia você vai desenvolvendo, você vai praticando e você cria esse feeling, né? Você vai sentindo ali o que você precisa criar como componente, de repente para reaproveitar, ou de repente para passar um valor aí, um parâmetro como props, para trazer uma interatividade, enfim, beleza? Eu vou mostrar para vocês o como criar, dar alguns exemplos, mas é só no dia a dia, no decorrer aí do aprendizado e da prática, que você vai definir o que realmente você vai componentizar, né? Quebrar em algumas partes ou se vai deixar num contexto mais global e aí você vai sentindo e vai desenvolvendo, beleza? Mas não tem uma regra específica. Bom, então aqui tem um exemplo na apresentação, só para que vocês possam visualizar, né? Apesar de eu já ter me antecipado lá e ter mostrado para vocês. Então, o componente seria basicamente isso, turma. Ó, eu tenho aqui o meu site por inteiro, né? E aí, o meu site ele é formado por vários componentes. Então, aqui a gente tem um componente chamado header.js, um outro chamado carousel.js, e aqui a gente tem um único elemento, né, que é chamado de card, um único componente no caso. E aí, esse único componente, a gente desenvolveu ele, a gente consegue reaproveitá-lo, né, de uma forma que é possível fazer a personalização, beleza? Não é porque o nosso componente foi desenvolvido com uma determinada cara que todos têm que ficar exatamente igual. A gente consegue ir modificando e personalizando da maneira com que for necessário. Tudo bem? E aí ele segue uma estrutura, tá? Os nossos componentes aí, eles têm que seguir uma estrutura e aí já entra algumas questõezinhas de regras. Então, turma, vocês vão perceber que quando a gente cria o nosso primeiro projeto em React, ele vem com a seguinte estrutura, que é essa daqui, ó. Ele vem num formato de árvore, né? Aqui a gente, se vocês forem percebendo, ele vai criando ramificações. E aí o nosso primeiro elemento aqui, ó, ele é chamado de root. Esse root, o que que ele é? Basicamente ele é uma div, beleza? Essa div ela fica lá dentro do nosso arquivo HTML e aí a gente faz a seleção através lá do JavaScript, né? A gente captura essa div, faz a busca dela como se fosse lá com Query Selector, né? Ou com getElementById, a gente captura aquela div e aí, a partir da captura dessa div aqui, que ela é chamada de root, tá? Não por obrigatória, por ser obrigatório, mas por convenção, né, para padronizar, ela é geralmente chamada de root. E aí, dentro dessa root, a gente vai criando um componente chamado app. Dentro do componente chamado app, a gente cria um componente chamado main. Aí, dentro do main, a gente pode criar o header. Dentro do header, o logo e também o navbar. Então, perceba que ó, o logo, o componente logo e o componente navbar formam o elemento header. Aí o componente title, componente content, componente link formam um article. Aí juntando um header com um article, a gente forma o nosso elemento main, certo? E aí o elemento main forma o nosso app, a nossa aplicação que é jogada dentro do root. E aí basicamente é assim que vai funcionando essa árvore de componentes, tá? A gente vai ver na prática, vocês vão ver que é muito mais simples, né? Não necessariamente você precisa ter um logo, precisa ter um navbar, um title, enfim. Você pode ir montando os componentes de acordo com aquilo que você tiver necessidade. Tudo bem? Bom, então, bora criar aí o nosso primeiro projeto, né? Vamos partir um pouquinho para a prática. Só antes de criar o nosso primeiro projeto, eu preciso comentar com vocês uma outra questão que também é importante.
de o como que é a sintaxe para se trabalhar com React, beleza? Então existem aí algumas possibilidades de sintaxe e é importante que vocês saibam para entender como é que funcionam as coisas por debaixo dos panos, certo? Então, ó, bora lá, turma. Um bypass aqui, né? Um passo a passo para você poder criar o seu primeiro projeto aí em React, certo? Então, ó, para criarmos nosso primeiro projeto React, devemos criar um diretório em nosso computador e dentro dele criar um arquivo chamado, né, um arquivo aí como index.html. Este arquivo será responsável por renderizar a nossa página no navegador. Então crie uma estrutura HTML padrão, beleza? Cria lá os teus arquivos, monta a sua página index.html com uma estrutura HTML padrão. E aí, após criar essa estrutura, necessitamos importar algumas dependências do React para dentro do nosso projeto. Para isso, tá? Dentro da tag read, sabe aquela tag read onde a gente coloca o title e as partes de configuração? Será necessário importar algumas dependências, que são essas dependências aqui, ó. Então, para o nosso projeto React poder funcionar, e essa, tá? É só uma das possibilidades. Eu vou mostrar para vocês a mais convencional, e usual também do mercado, né? Mas isso daqui é só para a gente criar o nosso primeiro projetinho React. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma página HTML e dentro da minha página HTML eu vou colocar esses itens aqui, ó, lá dentro do meu read. Tudo bem? Vamos só dar uma continuidade aqui na nossa apresentação, só para a gente ver o que fazer depois. Então, o que o código abaixo ele está fazendo? Então, percebam ó, que isso daqui é muito parecido com o JavaScript. Na verdade, não é nem que é muito parecido com o JavaScript, né? Isso daqui, na verdade, é JavaScript. Então, percebam que a gente está criando aqui ó, uma constante, que eu chamei ela de container, e aí eu estou dizendo que essa constante container, ela está fazendo lá um document.querySelector, e lembra que eu falei para vocês ó, que ela vai buscar lá um elemento chamado root? Então ela está indo buscar um elemento chamado root lá dentro do meu DOM. E aí depois a gente está criando um elemento, tá? E aí aqui já entra a parte de React, ó, então a gente está utilizando aqui o React.createElement, né? Estou criando o que aqui? Eu estou criando um H1. Dentro do meu H1 eu estou dizendo que eu quero dar um ID para ele, beleza? E aí eu chamei o meu ID de meu ID mesmo. E aí aqui é o restante do conteúdo. Depois disso, né, eu utilizo essa função chamada reactDOM.render. Para quê? Para exibir o meu elemento em tela, que é essa variável que eu criei aqui, ó, a element, eu exibo ela em tela. E aí eu coloco também o local onde ela vai ser exibida, que é o meu container, que é essa outra variável aqui de cima, tá? Talvez pareça um pouco confuso, talvez você deva estar falando, poxa, mas eu tenho que fazer tudo isso só para criar um H1? Sim, tá? Mas, como eu falei para vocês, é a introdução. É o que acontece por debaixo dos panos, entender como que funciona por debaixo dos panos, para depois a gente ir avançando nos nossos conceitos. E aí a gente vai aprender sobre esse carinha aqui depois, ó, que é chamado de JSX, beleza? JSX aí, o JSX. Então, depois a gente vai transformar tudo isso que a gente fez aqui, ó, do nosso lado esquerdo, nisso daqui que a gente fez do lado direito. Ele até parece bastante com o HTML, né? Mas não é HTML. Percebam que ele aqui é uma mistura de JavaScript, React e XML. Mas vamos passo a passo. Vamos voltar um pouquinho aqui no nosso PowerPoint e vamos pegar esse primeiro trecho aqui. Beleza? Vamos fazer esse primeiro passo aqui para a gente ver as coisas funcionando e dando certo aí. Ok? Então eu vou tirar aqui a minha apresentação do PowerPoint e vou voltar lá no meu navegador. Posso fechar isso daqui, vou fechar isso daqui. E aí, turma, eu vou preferir, inclusive, ó, só para vocês poderem visualizar, né? E até aconselho que você faça nesse primeiro momento, assim como eu aqui no vídeo, beleza? Vamos utilizar, sabe aquele que eu comentei com vocês lá, que é o Code Sandbox? Vamos abrir o Code Sandbox aqui, vamos utilizar ele só para a gente ver, né, como é que ele funciona de forma online, tá?
e aí até vai ajudar vocês a, caso tenham aí, né, algum problema, como eu comentei, eu não estou com o ambiente configurado ainda, a gente pode estar utilizando esse daqui online por enquanto, beleza? Então, o Code Sandbox ele nos permite aqui, ó, fazer a utilização de vários templates, né, de várias linguagens, tá? Então, ele é bem interessante. Aqui na página principal dele aqui, ele já deixa aqui os mais utilizados, né, que é o React, o JavaScript Vanilla, Vue, Angular, HTML5. Mas se eu clico aqui, ó, em mais, ele vai listar aqui para mim um monte de elementos que eu posso estar utilizando, né? Então eu posso estar utilizando aqui, ó, o React TypeScript, posso estar utilizando o que mais a gente tem aqui. Tem um monte que eu nunca nem ouvi falar, para falar a verdade para vocês, tá? Tem bastante coisa aqui que a gente consegue estar utilizando. Mas no nosso caso, num primeiro momento, a gente vai estar utilizando o JavaScript puro mesmo, para vocês poderem observar o passo a passo, tá? Que o React não uma linguagem nova, um ambiente totalmente novo. Ele é nada mais e nada menos do que o JavaScript comum. Então, ó, eu vou criar aqui nesse primeiro momento um template de JavaScript Vanilla, beleza? Ó, clico aqui no JavaScript, ele monta aqui para mim todo um template, tá? E aí ele fica até bem parecido com o Visual Studio Code, ó. Perceba que aqui, ó, no meu lado esquerdo, né, eu tenho aqui o meu arquivo index.js, que ele já traz aqui uma codificação padrão. Eu tenho um style CSS e tenho aqui um index.html, tá? Apenas isso. Bom, turma, como eu havia comentado com vocês, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar, tá? Eu vou apagar, vou tirar aqui, ó, o que ele trouxe como padrão para mim de JavaScript. Vou deletar. E aí percebam que do lado direito ele já vai renderizando na hora, né? Então esse é bem bacana, que ele deixa a gente fazer aí algumas coisas bem interessantes na falta de estar com o nosso ambiente configurado. Então, como eu comentei com vocês, ó, o passo a passo para vocês verem que é exatamente JavaScript que funciona, né? Eu vou só fazer o seguinte, ó, eu vou voltar aqui na minha apresentação, e aí para não ter que digitar todas essas importações na unha, eu vou vir aqui e vou copiar, ó, eu vou copiar essas importações aqui, beleza? E vou vir de novo no meu template, como eu falei para vocês, ó, vou vir no meu index.html e aqui dentro do meu read eu vou colar essas informações aqui, beleza? Isso daqui nada mais é, se vocês pararem para observar, lá no semestre passado, muito provavelmente, né, quando vocês foram utilizar jQuery ou quando foram utilizar o Bootstrap, talvez vocês tenham feito a importação desse jeito aqui também, né? Jogava aqui o elemento de importação para poder fazer o uso lá do jQuery ou do Bootstrap. E aqui não é diferente, só que aqui quem que a gente está trazendo aqui, ó? A gente está trazendo o React em si, certo? Estamos trazendo o React DOM e estamos trazendo também o Babel, beleza? Que são os três elementos necessários aí para a gente poder estar trabalhando com React aqui nos nossos projetinhos, certo? E eu só vou modificar aqui o seguinte, turma. Lembra que eu falei para vocês que lá naquela estrutura de elementos lá do DOM, a gente tinha uma div chamada root. Aqui, por padrão, o meu Code Sandbox, ele trocou o nome aqui, ó. Ele trocou de app, ele trocou de root para app. Beleza? Eu poderia até deixar como app, não tem problema, contanto que lá na hora que eu for fazer a coleta, né, a busca dessa div, eu coloque o nome correto. Mas eu vou trocar ela aqui, ó. Eu vou chamá-la de root para a gente poder manter aquele padrão que eu havia mostrado para vocês lá. Beleza? Só isso daqui, mas se quiser deixar como app não tem problema. E aí eu vou voltar no meu JavaScript, ok? Aqui dentro do meu JavaScript, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar exatamente esse exemplo que está aqui, ó. Só para eu ganhar um pouquinho de tempo, ó, eu vou pegar exatamente esse exemplo que está aqui, vou copiar ele também, ó. Vocês vão ter aí o PowerPoint disponível, né? Então vocês podem também fazer isso daqui, só para testarem aí. E vou colar ele aqui dentro, certo? Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui.
Ah, eu coloquei aqui uma vírgula, ó. É ponto e vírgula na verdade, e ele também está reclamando aqui, ele não reconheceu as aspas, então deixa eu corrigir. Beleza, show. Olha lá, turma, ó, ele já renderizou aqui na tela aqui para mim, ó, primeiro elemento React, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui, ó. A gente criou uma constante que eu chamei ela de container, tá? Essa constante aqui, lembra lá do JavaScript, ó? Exatamente o que a gente fez no JavaScript. Isso aqui é JavaScript, ó, arquivo.js, tá? Então, ó, eu fui lá no meu HTML, pesquisei por um elemento chamado root e guardei esse elemento dentro da minha variável chamada container, certo? Depois eu criei uma outra variável que eu chamei ela de element. E aí eu disse aqui ó, que ela era igual a quê? E aí eu joguei aqui ó, um react.createElement, certo? E aí eu preciso passar alguns parâmetros para ele aqui. Quais são os parâmetros? Eu passo aqui ó, qual é o elemento que eu quero criar. Então eu estou criando aqui um H1. Percebam que o que ele renderizou para mim foi de fato um H1, certo? Eu posso, tá aí, esse daqui é opcional. Eu posso colocar uma classe ou um ID para ele, beleza? Mas se eu não quiser, é só eu passar aqui como nulo, beleza? Não vai ter problema nenhum. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu apertar aqui um F12 e deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui meu elemento H1, ó, tá vendo aqui, ó? Meu elemento H1 aqui, ó, deixa eu dar um pouquinho de zoom. Ó, meu elemento H1 ele tá aqui sem nada, né? Porque eu passei aqui como null. Mas se eu retornar, ó, como ele estava antes, ó, percebam que agora o meu elemento aqui, ó, vamos lá de novo. Ó lá, ó, tá vendo? Ele tá aqui agora, ó, ID, meu ID. Eu poderia trocar aqui, ó, ao invés de ID, eu poderia pôr aqui, ó, um class, beleza? Jogar aqui uma classe, né? E ele criaria o elemento com a determinada classe, beleza? Mas é só para que vocês possam ter essa visualização aqui. Então, eu posso deixar aqui como nulo, se eu quiser também, não vai ter problema nenhum. E aí o terceiro parâmetro, deixa eu tirar aqui o F12 só para ganhar um pouquinho de espaço na tela. E aí o terceiro parâmetro, né, é o conteúdo em si que vai estar aqui dentro. Ó. Então, ó, primeiro elemento React, se eu altero aqui, ó, para o meu nome, por exemplo, ó, Luiz Felipe, ele altera aqui também. Tudo bem? Então, eu criei os meus dois elementos. Um elemento é o container, onde ele vai estar renderizando o conteúdo. O outro é o conteúdo em si, né, o elemento que eu criei. E aí, por fim, eu utilizo o React DOM com um método chamado .render, passando no primeiro parâmetro o elemento que eu quero exibir em tela, que é esse que eu criei aqui em cima, e depois um elemento aonde vai ser exibido esse meu conteúdo. Tudo bem? Então percebam que ó, o que ele fez? Ele pegou tudo isso daqui que é JavaScript e jogou aonde? Ó? Ele jogou aqui dentro dessa minha div. Essa minha div aqui, ó, no HTML ela está vazia, tá? Mas eu precisei ter um HTML para poder renderizar esse conteúdo. Se eu vier aqui, ó, e trocar, por exemplo, o nome da minha div, colocar qualquer caractere, ó, aí ele já dá erro, tá? Porque ele não tem um HTML para ele poder renderizar o conteúdo. Então eu preciso ter um HTML para por debaixo dos panos, né, o meu JavaScript montar o conteúdo. Então eu não estou mais montando conteúdo em HTML, eu estou agora montando conteúdo em JavaScript e aí eu jogo esse conteúdo para dentro do HTML. Tudo bem? Então, turma, essa daqui, ó, como eu falei para vocês, é a sintaxe raiz, tá? Então, a gente tem aqui a sintaxe raiz de como criar sites e conteúdos em React, mas nesse caso eu prefiro ser o cara que utiliza a sintaxe Nutella, digamos assim, beleza? Por quê? Olha o que a gente precisou fazer aqui, ó. A gente teve que criar um elemento, né? Dessa maneira aqui, o que talvez não seja, ao bater o olho pela primeira vez, não seja tão intuitivo o que está acontecendo, né? Para jogar simplesmente um H1 aqui dentro do meu conteúdo, né? Você deve estar falando, ah, mas seria tão mais simples eu vir aqui e jogar logo um H1 aqui, ó, dentro do meu HTML e correr para o abraço? É verdade,
né? Mas tem algumas questões aí que facilitam bastante o nosso desenvolvimento, e uma delas é chamado de o famoso JSX, tá? Vou voltar aqui no PowerPoint novamente aqui, ó, só um minutinho, para poder mostrar para vocês aqui, ó, que é esse carinha aqui, ó. Então, o jeito que a gente construiu aqui, ó, perceba que aqui do lado esquerdo eu tenho exatamente, eu só quebrei em algumas linhas, né, para melhorar a visualização. Então, ó, do lado esquerdo eu tenho exatamente aquilo, eu criei lá uma constante, coloquei o meu React Create Element com um H1, passei um nulo aqui dentro, né, que eu não queria nenhuma classe ou nenhum ID, e uma determinada mensagem, tá? Então eu poderia trocar essa expressão do meu lado esquerdo por essa aqui do meu lado direito, tá? Aonde o que está acontecendo? Eu estou misturando aqui, ó, né? Eu estou adicionando no meu código de JavaScript de React, eu estou adicionando também o XML. O que é o XML? O XML ele também é uma linguagem de marcação que permite, né, a gente fazer essa questão aqui, ó, de montar um layout com algo parecido, tá? E aí eu reforço essa questão, eu enfatizo, parecido com HTML, beleza? Não é HTML, a gente vai entender o porquê e qual é a diferença, mas é bem parecido, né? Então isso daqui é o famoso JSX, beleza? JavaScript com XML. Tudo bem, pessoal? Basicamente, então, por debaixo dos panos a gente vai estar escrevendo isso daqui do lado direito, e aí, né, o nosso interpretador lá, que é o Babel, ele vai estar fazendo a transpilação, né, ele vai estar convertendo a sintaxe do lado direito para a sintaxe do lado esquerdo. Tudo bem? E aí, o que é, né, esse famoso carinha aí? Vamos falar um pouquinho do JSX, é o nosso último PowerPoint aqui, e é importante a gente enfatizar o que é o JSX. Então, o JSX ele é uma alternativa para a criação de elementos no React utilizando o XML dentro do JavaScript, beleza? E aí existem 7 coisas muito importantes que eu gostaria de enfatizar para vocês com relação ao JSX. Tá? E aí algumas delas aqui são regras, então prestem atenção, porque se de repente colocar alguma coisa aqui e não for de acordo com o que o ambiente está esperando, ele vai dar erro, né? E a gente vai precisar começar a debugar para entender o que está acontecendo e corrigir esses erros aí. Então, às vezes, é importante a gente saber o que está acontecendo por debaixo dos panos, né? Não só sair utilizando, mas saber o porquê que aquilo ali está acontecendo, certo? Então eu vou estar utilizando até aquele mesmo ambiente ali para poder estar mostrando para vocês alguns exemplos, algumas práticas, tá? E aí a gente vai comentando sobre essas regrinhas aqui, ó. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, ó, é o JSX, ele não é uma linguagem de programação. Beleza, pessoal? Ele não é, você não deveria, né, chegar e falar assim, eu programo em JSX, eu programo em JSX. Por quê? Porque ele não é uma linguagem de programação. Ele é só uma sintaxe diferente para escrever JavaScript. JavaScript é a linguagem de programação e o JSX é só uma sintaxe diferente, tá? E eu vou demonstrar isso para vocês aqui, ó. Eu vou abrir um carinha que é o Babel. O site dele é babeljs.io. É esse site aqui, ó. Escrevam aí babeljs.io, que vocês vão cair aqui nesse sitezinho aqui, ó. E aí, o que é o Babel, né? É importante a gente também dizer isso. Então aqui, ó, o Babel, ele é um compilador JavaScript, beleza? Ele também é chamado aí de transpilador, né? Porque ele compila em tempo real e ele converte o JSX para JavaScript, mas enfim, tá? Para simplificar, o Babel ele é um compilador JavaScript, beleza? Se a gente clicar aqui, ó, em Try It Out, então ele vai abrir para a gente esse cenário aqui, ó. Ele está até dizendo aqui, ó, escreva o código aqui, beleza? Do meu lado esquerdo eu posso escrever JSX, do lado direito ele vai mostrar como que ficaria na linguagem React pura, digamos assim, né? Então, lado esquerdo vai ser a sintaxe Nutella e lado direito a sintaxe raiz, beleza? Só para a gente poder aqui, ó, ter um exemplo. Ó, eu vou criar aqui uma coisa bem simples, beleza? Vou criar isso daqui, ó, H1,
Coloca lá o nosso famoso Hello World, beleza? E vou fechar aqui o meu H1. Percebam, turma, isso daqui a gente pode desconsiderar, tá? É só comentário, tá? Essa linhazinha aqui, ó. Mas percebam que, ó, eu posso escrever desse jeito aqui, ó, do lado esquerdo, e ele vai transformar, ele vai interpretar essa minha sintaxe aqui e vai converter para essa daqui, né? Isso tudo em tempo de execução ali, super instantaneamente, beleza? Então a gente não vai nem perceber, a gente não vai nem se preocupar em escrever mais código desse jeito aqui, ó. E vamos começar a escrever código só desse jeito aqui, que vamos combinar, né, que é muito melhor. Vai dizer que isso daqui não parece com HTML, né? Parece, mas não é. Beleza? A gente vai entender agora, daqui a pouco, no decorrer dos tópicos, né, o porquê que não é. Tudo bem? Então, ó, esse daqui mostra para vocês, né, comprova esse primeiro tópico aqui, ó. O JSX não é uma linguagem de programação, beleza? Ele é JavaScript, ele é a mesma linguagem que a gente já conhece desde o primeiro módulo lá. Segundo tópico que eu gostaria de destacar é que o uso do JSX não é obrigatório. E isso também ficou claro, né? Por exemplo, eu pude aqui, ó, criar um elemento React, trabalhar com React, sem utilizar nada de JSX, percebe? Mas vai ficar ao seu critério, tá? Você vai querer utilizar JSX? Beleza, show de bola. Eu vou utilizar JSX aqui até porque muito melhor didaticamente de poder explicar e ensinar para vocês, né? Mas se você falar, ah, não, professor, JSX é Nutella, não quero aprender desse jeito aqui não, quero aprender desse outro aqui, quero praticar desse outro aqui do lado direito. Tudo bem, beleza? Não tem problema. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas vai funcionar igual também. Então, é mais um ponto que eu gostaria de destacar, esse segundo cenário aqui, ó. O uso de JSX não é obrigatório. Tudo bem? Terceiro, o JSX, né? Ele não é interpretado pelos navegadores. Beleza, pessoal? Então, para que tudo possa funcionar, né? Para que o nosso código JSX, que é esse que a gente escreve aqui, ó, do lado esquerdo, ele possa funcionar e ser interpretado pelo meu navegador, ou pelo navegador do nosso cliente, do nosso usuário, ele precisa justamente desse carinha aqui, ó, do Babel, beleza? Então é graças ao Babel, né, que é possível converter esse elemento do lado esquerdo para esse do lado direito. Esse do lado direito o navegador consegue interpretar sem problemas nenhum, beleza? Esse daqui do lado esquerdo, por padrão, não, beleza? Mas existe aí o Babel, né? E o Babel é só um dos exemplos, existem outros também, né? Que permitem fazer essa conversão aqui. Então é mais um ponto aí para a gente destacar, tudo bem? Se eu não tiver o Babel, eu não consigo fazer a instalação não, a execução dessas linhas de código, certo? Mas por padrão, né, os navegadores já vêm com o Babel instalado e quando a gente criar um projeto React da maneira convencional, a gente vai perceber que ele também já vai vir instalado nas nossas dependências, tá? Então não se preocupem aí, é só mais a critério informativo essa informação sobre o Babel. Quarto tópico, tá? É que o JSX utiliza XML e não HTML. E aí aqui a gente já vai começar a perceber, né, a partir daqui e adiante nos próximos também, a gente vai começar a perceber algumas diferenças, tá? Então, vamos aqui, ó, abordar esse quarto tópico. O JSX utiliza XML e não HTML. Então, por exemplo, beleza? Vamos voltar aqui no nosso navegador para a gente gerar um exemplo aqui, ó. Se fosse HTML comum, beleza? Então, se fosse HTML comum e eu quisesse criar uma div vazia, vamos supor que eu quisesse criar uma div vazia, certo? No HTML comum, vou até voltar aqui, ó, nesse carinha aqui, ó. Esse daqui tá melhor para eu poder exemplificar para vocês. No HTML comum, ó, vamos aqui no nosso elemento de HTML. Para eu criar uma div vazia, eu preciso fazer isso aqui, ó. Eu crio a div,
fecho, né, o meu símbolo de menor, e eu preciso colocar aqui, ó, o fechamento da minha div. Tudo bem? Eu preciso fazer isso daqui, ó. Por mais que não tenha nada dentro da minha div, eu preciso abrir e fechar, certo? Se eu tento fazer isso daqui, ó, colocar uma tag, como ela é chamada aí, né, de tag de auto-fechamento, o que vai acontecer? O HTML ele não vai conseguir interpretar isso daqui. Aqui ele está passando, né, porque é um ambiente controlado, ele sabe que isso daqui geraria erro, mas aqui ele está deixando passar, mas não teria, né, a funcionalidade exata do que a gente gostaria que acontecesse. Já aqui no nosso JSX, né, eu posso fazer esse tipo de cenário, beleza? Então eu poderia criar aqui, ó, uma constante. Eu vou chamar essa minha constante de minha div, tudo bem? E vou dizer que minha div vai ser igual a uma div vazia, certo? Então eu poderia colocar isso daqui, ó, sem problemas nenhum. Tá vendo aqui, ó? Percebam que, ó, o que ele está fazendo aqui, ó. Ele criou uma div vazia aqui, para um elemento de div, né? Assim como, por exemplo, aqui em cima eu criei um H1, aqui, ó, eu criei uma div. E seria a mesma coisa se eu fizesse aqui, ó. Vou criar aqui um novo aqui, ó. Const minha div 2, beleza? E eu vou dizer que ele é igual a isso daqui, ó. Div. E aí eu vou fechar aqui, ó. Div. Vamos fechar aqui, ó. Olha lá, ó. Só vou tirar só o espaço para ele ficar exatamente igual, né? Olha lá, ó. Percebam que essa sintaxe de cima é igual a essa sintaxe de baixo, né? No HTML só seria permitido isso daqui, mas no XML isso daqui é válido também. Então, se eu não vou ter nenhum conteúdo dentro do meu elemento, eu posso sim fazer aqui, ó, o auto-fechamento dele, sem problema nenhum. Beleza, turma? Show! Próximo. E aí já vou aproveitar aqui, ó. Deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Percebam a diferença, ó. Se eu quisesse fazer isso daqui, ó. Se dentro da minha div eu quisesse colocar aqui, por exemplo, um H2, ó. Vou colocar aqui, ó. etec de embu. E eu vou fechar o meu H2. Ó, percebam aqui, ó, que eu criei, né, um elemento de H2 dentro de um elemento de div, certo? Ficou aqui, ó, bem simples, né? A visualização ficou aqui, ó, dá para entender claramente o que está acontecendo. Se eu identasse, ficaria até mais claro, certo? Porém, aqui abaixo, ó o que ele teve que fazer. Ele precisou emendar, ó, concatenar um elemento no outro. Ó, percebam a diferença, ó. O minha div, que ele é só a div em si, ele fechou aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tem aqui o elemento de fechamento dos parâmetros, né, e o ponto e vírgula. Já esse aqui, que é a minha div 2, ó, percebam que ele não fechou. Ó, o que ele fez? Ele jogou uma vírgula aqui, né? Esqueçam, podem ignorar esse trecho em vermelho aqui que eu selecionei agora, ó. Isso daqui é comentário, né? Só o comentário que o ambiente vai gerando. Mas percebam que ele jogou uma vírgula aqui, ó. E aí ainda dentro da minha div, ele teve que fazer aqui, ele teve que fazer de novo, ó, um react.createElement. E aí dentro aqui ele criou o H2 com um conteúdo nulo, né, para classes e IDs. E ele colocou o conteúdo do meu H2 e fechou o meu H2 aqui, ó. E depois sim que ele fechou a abertura da minha div. Então, se eu fosse criando vários elementos aqui dentro, ó, além de um H2, se eu quisesse aqui, por exemplo, um parágrafo, ó, vou colocar aqui um parágrafo. Este é um parágrafo. E aí eu vou fechar aqui o meu parágrafo aqui, ó. Ó, percebam que ele teve que fazer aqui a mesma coisa, ó. Jogar aqui uma vírgula, né? Ele fechou o elemento H2, aí jogou uma vírgula, criou um novo. E aí se fosse colocar aqui uma imagem dentro do parágrafo e um link dentro da imagem, ia virar uma grande bagunça trabalhar nessa sintaxe sintaxe padrão não, né? Na sintaxe raiz, tá? Então é muito mais
tranquilo de se trabalhar nessa outra do lado esquerdo aqui, na minha opinião, que é com o JSX, tudo bem? Mas vocês podem, como eu comentei, fazer a do lado direito também, beleza? Então tá, já comprovei para vocês aqui o tópico, qual foi o tópico que a gente estava? Tópico 4, né? Mostrando que o JSX ele utiliza o XML, não o HTML. Então ele traz para a gente algumas possibilidades extras aqui. O quinto tópico, o JSX permite código JavaScript dentro do XML, beleza? Então, talvez tenha ficado um pouquinho confuso. Ué, mas como assim ele permite código JavaScript dentro do XML? Não é já JavaScript o que a gente está fazendo aqui? É só uma sintaxe diferente? Mas não é tudo JavaScript? Mais ou menos, tá? É código JavaScript quando a gente converte. Mas aqui, ó, enquanto a gente está escrevendo desse jeito, isso daqui não é JavaScript. Isso aqui é JSX. JSX é JSX, JavaScript é JavaScript. Ok? Eu vou até fazer o seguinte, pessoal. Ó, eu vou voltar aqui de novo no meu Code Sandbox. E agora, ao invés de eu estar trabalhando aqui com um HTML convencional, eu vou criar aqui, ó, um projeto React. Tá bom? Ó, vou aqui, ó, pedir agora para ele criar para mim voltei no index, né? Eu vou pedir aqui agora para ele criar para mim um projeto React. Beleza? Percebam que ele vai trazer uma estrutura aqui para mim, ó, do meu lado esquerdo, é um pouco diferente, né? Então aqui a gente vai encontrar uma pasta chamada public. Se a gente abre essa pasta chamada public, a gente encontra um arquivo chamado index. E aí dentro do index ele tem aqui um monte de coisa, mas eu não vou entrar em detalhes agora. E aí dentro da pasta search eu tenho aqui um app, um index, mas isso daqui depois a gente comenta na próxima aula, beleza? Vamos entender primeiro a questão de sintaxe e código, depois a gente entende sobre a estrutura. A única coisa que eu vou querer fazer aqui, ó, só para eu poder mostrar para vocês, aqui eu estou trabalhando com React, tudo bem? E aí o que eu vou querer mostrar para vocês aqui, ó. Então eu vou apagar isso daqui, certo? Ó, vou apagar isso daqui, a div eu vou manter, vou apagar só isso daqui, ó. E eu vou colocar o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um P, e aí eu vou querer fazer o seguinte, ó, a soma de dois valores. Tudo bem? Se eu coloco aqui, ó, 4 mais 4, e deixa eu fechar o meu P, ó, se eu coloco aqui, ó, 4 mais 4, percebam que ele renderizou na tela para mim exatamente o que está aqui, ó, 4 mais 4, tá? Porém, como eu comentei com vocês, ó, eu posso estar utilizando JavaScript dentro do XML, ok? Então, até esse ponto aqui, ó, tudo é XML, tá? Quando vocês verem essa sintaxe aqui, ó, parecido com HTML, não é HTML, é XML, é JSX, e aí eu posso estar utilizando JavaScript no meio do JSX, tá? Para isso funcionar, basta eu cercar com chaves o que eu quero que seja JavaScript. Então, ó, se eu quisesse realizar essa conta aqui, ó, de 4 mais 4, se eu quisesse que ele aparecesse 8 para mim, ao invés de 4 mais 4, né? Eu cerco isso daqui com chaves, ó. Então eu jogo uma chave aqui, jogo outra chave aqui, e aí percebam que agora, ó, ele realizou a operação para mim, certo? Ele interpretou que quando eu abri e fechei chaves, isso daqui é JavaScript, então ele realizou a soma lá no JavaScript e apresentou o valor dessa soma. Tudo bem? Eu poderia fazer aqui uma outra coisa, ó. Poderia fazer isso aqui, ó. Criar uma constante que eu vou chamar de nome e vou dizer aqui, ó, que ela vai conter Luiz Felipe. Ok? E eu poderia fazer isso daqui agora, ó. O nome da pessoa é... E aí aqui, ó, se eu coloco o nome, percebam que se eu coloco o nome aqui, ó, ele interpretou o quê? Ele interpretou como uma string, né? Mas aí eu posso querer mencionar essa variável que eu criei. Para eu mencionar essa variável que eu criei, ó, basta eu cercar também com chave. Beleza? Aí, ó, ele já renderizou o conteúdo que tem dentro da minha variável. Então é uma coisa bem bacana que a gente utiliza bastante
é esse recurso aqui, ó. É utilizar JavaScript no meio do XML. Beleza, pessoal? Então, gravem isso daí, guardem isso daí no fundo da memória e do coração de vocês. Ok? Esse foi o tópico 5, né? O sexto tópico, então, o JavaScript, né? O JSX aí, ele usa Camel Case. Beleza? Então, o que que isso significa, né? O que que significa que ele é Camel Case? Vocês já sabem o que que é o Camel Case, né? Justamente isso daqui, ó. A primeira letra da variável, né, ou do comando, é em letra minúscula, e todas as outras primeiras letras das palavras que existirem, a primeira é em letra maiúscula, tá? Então, por exemplo, pessoal, vamos voltar aqui de novo, ó, e vamos dizer, lembra lá no nosso HTML comum, vocês aprenderam, né, vocês viram que no nosso HTML comum, a gente tem a chance de fazer o quê? A gente tem a chance de vir aqui, ó, no próprio HTML, chamar a tag style, e aí dentro da tag style a gente colocar aqui um valor do que a gente quer de CSS, certo? Isso daqui sem novidades para ninguém. Aqui no React não é diferente, ó. Eu posso chamar minha tag style sem problemas nenhum. Só que aí, ó, eu coloco aqui, ó, chaves, tudo bem? E aí aqui dentro eu posso colocar o valor que eu quiser, por exemplo, um color, um background, um padding, margem, enfim, o que eu quiser. Não teria problema nenhum, tá? Só que tudo que eu passar aqui dentro, ele precisa estar em Camel Case, beleza? Como assim ele precisa estar em Camel Case, professor? Seguinte, lá no CSS comum, a gente passaria mais ou menos assim, ó, eu vou pegar background color, ó, background. E aí, no CSS comum, a gente coloca assim, ó, traço color, certo? Lá no CSS comum. Porém, aqui, a gente não está utilizando o CSS comum. A gente está utilizando JavaScript. Tá vendo aqui, ó? Estou vazando com chaves, certo? Então, eu estou utilizando aqui JavaScript no meio do JSX. Então eu não posso utilizar isso daqui, eu não posso utilizar essa separação desse jeito. Eu tenho que utilizar o Camel Case. Então, ó, eu faço assim, ó, background, aí eu coloco o color com C maiúsculo, tudo bem? E coloco aqui, ó, o valor que eu quero. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um red, só para a gente visualizar, ó. Olha lá, ó. Ele já aplicou para mim, tá vendo? E eu comprovei para vocês aqui, né, que eu não posso fazer aquela separação como é habitual no CSS. Aqui a gente traz o CSS aqui para dentro, porém o CSS tem que se adequar às regras do React, que é de ser Camel Case. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos copiar isso daqui, ó, só esse trecho de código, e vamos jogar dentro do Babel para a gente ver como é que ele ficaria aqui dentro do Babel, ó. Então, esse trecho de código aqui, ó, ele ficaria desse jeito aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O que que eu precisei fazer, né? Eu precisei aqui, ó, primeiro criar minha div. Percebe aqui, ó? Criei a minha div. Aí dentro da minha div, eu passei aqui, ó, um class name para ela. Tá vendo aqui, ó? Chamado de app. Depois, né, ainda dentro dessa minha div, eu precisei criar um novo elemento que foi o meu parágrafo. Aí eu passei aqui o style com o background color, certo? E depois eu fechei e finalizei os dois elementos. Então, assim é um tanto quanto mais complicado do que esse outro aqui do lado esquerdo, né? Mas funciona também. E turma, por fim, o último elemento que eu gostaria de destacar aqui é que os elementos customizados, tá? Eles são diferentes, galera. Os elementos customizados, eles são diferentes, tá? Dos elementos do DOM comum. Como assim? Vamos visualizar aqui, ó. Vamos voltar lá no Babel. Dá pra gente fazer aqui no próprio Babel, aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, galera, ó. Não, ao invés de fazer no Babel, eu vou fazer aqui no Code Sandbox para eu poder mostrar o conteúdo no próprio React renderizando aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, para eu poder mostrar para vocês que ele é diferente. Eu vou apagar, tá? Só para não confundir aí a cabeça
da gente nesse desenvolvimento, nessa exemplificação aqui, ó. E aqui, ó, o que está acontecendo? Beleza, turma? Deixa eu quebrar aqui. Quando eu peço para salvar, ele acaba fazendo aí o salvamento automático, né? Que eu não quero. Deixa eu reorganizar aqui. Beleza. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver se ele... Beleza. O que está acontecendo aqui? Tá esperando vírgula... Onde que ele entra? Aqui. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Se eu vier aqui, lembra que eu que estava aqui a variável com o meu nome, né? Se eu vim aqui, ó, e criar uma variável, né? No caso aqui é um componente, mas vamos chamar de variável, chamar essa minha variável de div, beleza? E eu vou dizer que div ela vai ter aqui, ó, um conteúdo que vai ser um p. Então eu vou dizer aqui, ó, este é um parágrafo. Tudo bem? Se eu vier aqui e tentar utilizar essa minha div aqui, ó, que é essa variável aqui dentro, tá? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, div, e aí ele não vai renderizar nada em tela para mim. Por quê? Porque eu preciso tomar o seguinte cuidado. Isso daqui, ó, todos esses elementos que a gente está criando aqui, ó, esse daqui que eu chamei de div, aquele outro que eu tinha chamado de nome, enfim, eles são componentes. Lembra aquilo que eu falei para vocês de componentes? Então, eles são componentes, tá? Então, todo componente, a gente precisa ter o cuidado de criar ele com letra maiúscula. Por quê? Porque senão o nosso navegador vai pensar que, se está com letra minúscula, ele vai pensar, né, ele vai dar prioridade que isso daqui ele vai interpretar que é um elemento do DOM comum, e não esse elemento daqui de cima que a gente está tentando fazer a chamada, a referência dele aqui embaixo, beleza? Se eu até colocar assim, ó, div aqui e div aqui com i, ele também não vai conseguir interpretar, beleza? Mas a partir do momento, eu vou tirar aqui o i, ó, a partir do momento que eu coloco aqui, ó, D maiúsculo, tudo bem? Eu coloquei D maiúsculo aqui e tento referência aqui com D maiúsculo, opa, deixa eu ver que ele reclamou. O tipo do elemento é inválido para um string. Tá, então deixa eu corrigir isso daqui, ó. Ele está reclamando aqui porque o tipo do elemento, né, ele estava esperando aqui, ó, uma string e foi passado um outro elemento para ele. Mas aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, só para a gente poder ter aqui o exemplo, eu vou trazer ele aqui para o Babel, tá? E eu vou remover isso daqui do Babel aqui, ó. Olha lá, ó. Percebam que aqui, ó, no Babel, ó o que aconteceu aqui, ó. Vou até trazer o exemplo de novo aqui, ó. Div com D minúsculo e aqui, ó, div com D minúsculo. Beleza? Percebam que aqui, ó, quando tá com D minúsculo, ele não consegue captar a diferença. Ele criou aqui, ó, como se fosse uma div comum, assim como ele criou um outro elemento, um P, enfim, o que fosse. Tá vendo aqui, ó? Div aqui, ó, com o D minúsculo, ele vai interpretar que é um elemento do DOM, assim como ele criou o daqui. Se eu transformo aqui, ó, esse carinha aqui para div com D maiúsculo, e aí, consequentemente, esse daqui também vira para D maiúsculo, ó, perceba que ele já até modificou, né? Ó, ele não está mais criando um elemento do DOM, mas sim a referência desse componente aqui em cima, beleza? Então a gente consegue fazer esse tipo de cenário aí, a gente consegue fazer, na verdade, né, isso daqui é meio que uma obrigatoriedade que os nossos componentes tenham aqui, ó, a primeira letra, beleza? Sempre que você criar um componente que você quiser fazer o uso desse componente, cria ele aí com a primeira letra maiúscula, que aí vai facilitar, e aí você também mantém um padrão de desenvolvimento, né, que é o que o mercado adota também. Tudo bem, turma? Então, basicamente, a gente encerra aqui essas regras, né? Já deu para vocês entenderem um pouquinho aí das regras principais, primordiais e fundamentais para a gente poder iniciar o nosso desenvolvimento. Na próxima aula, a gente vai criar o nosso primeiro projeto, beleza? Então, aqui, ó, a gente vai deixar de estar trabalhando. Isso daqui foi só para eu poder exemplificar para vocês aqui o Babel, o Code Sandbox. O Code Sandbox você até pode estar utilizando ele para
para fazer aí o desenvolvimento dos nossos projetos, beleza? Como eu expliquei para vocês. Mas eu vou estar utilizando no meu ambiente de máquina mesmo, fazendo download, utilização do NPM, enfim, beleza? Com linha de comando e tudo mais. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido compreender aí um pouquinho do React, né? Essa introdução a ele. Na próxima aula a gente já vai pegar aí um conteúdo um pouco mais, digamos, avançado, mas super importante, que é a utilização e o trabalho com props e states, tá? E falar também sobre o DOM virtual, que é fundamental entender a utilização do DOM virtual para manter aí um bom desempenho, né? Das nossas aplicações. E a gente volta a se encontrar na próxima aula, beleza, galera? Uma boa noite e até sexta-feira.